Amada comunidade paroquial de São José Operário, aqui em Planaltina, Goiás, grande é a nossa alegria de poder passar esses dias com a comunidade em visita pastoral, conhecendo mais profundamente nossa paróquia, ainda jovem, mas robusta. No dia de hoje, a igreja celebra o martírio de São Lourenço, um dos primeiros diáconos da igreja. Os apóstolos, com o crescimento da igreja inicial, se veem obrigados, diante das reclamações, a organizar um grupo para cuidar das viúvas, dos pobres, dos que sofrem. E ali foi instituída a ordem diaconal. A ordem diaconal, ela precede a ordem presbiteral. Os diáconos são imediatamente colaboradores do bispo, no exercício da caridade, no exercício da pastoral e da liturgia. São Lourenço, perseguido pelo Império de Roma em Jerusalém, teve a sua vida ceifada pelo ódio daqueles que não conseguem acolher Cristo. Quem odeia Jesus, quem odeia a igreja, é porque tem o coração carregado da presença de Satanás. Quem tem o demônio não consegue amar as coisas santas. O Império de Roma, pagão, bem como Herodes, Pôncio Pilatos, todo esse pessoal, era um pessoal cheio do mal, que ostentava em seus corações a presença inquisidora do diabo. E até hoje, quando nós vemos os massacres dos cristãos, como na Nigéria, perseguição na Nicarágua, em tantos outros lugares, tudo é resultado de uma ação do mal que está no coração das pessoas, que são desinstaladas de si pela presença da santidade dos cristãos, e estas pessoas, por serem moradas do demônio, não moradas do Espírito Santo, elas investem contra os que creem. Foi sempre assim. Foi assim que fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os mártires que derramaram o seu sangue, eles misturaram o seu sangue com o sangue de Cristo. A nossa igreja nasce do sangue que corre do lado aberto de Cristo com a água, representando o batismo e a Eucaristia, que reveste a igreja com essa graça tão especial. E os mártires são todos os que foram mergulhados na dor por defender a fé, que entre negar a fé para viver e assumir a fé e perder o corpo, eles ficaram com o martírio. A pergunta que se faz hoje para todos nós aqui: se chegasse aqui hoje uma perseguição a nós aqui na igreja, e se alguém falasse, nega a fé católica para viver ou vai morrer, quem de nós teria coragem de passar desta vida a outra através do martírio? Nem todos. Na igreja do começo, teve muitas pessoas excomungadas, porque elas preferiram viver a morrer por Cristo. É um pecado gravíssimo, renegar a fé. Quem renega a fé, comete um grave pecado, que pode levar a pessoa à condenação eterna.
A profissão da nossa fé ela é exigida em muitos momentos. O sacerdote que vai ser ordenado tem que fazer a profissão de fé, o bispo, pessoas que vão assumir cargos importantes na igreja, quem vai batizar alguém, padrinhos, pais, precisam fazer a renovação da fé. Quem vai fazer a crisma precisa fazer essa renovação da profissão de fé. Porque a fé é o fundamento da esperança e a fé é o patrimônio mais importante que nós temos. Daí os pais cristãos ter esta preocupação de dar aos seus filhos o patrimônio da fé, dessa fé viva, essa fé orante, esta fé católica que nos faz tão felizes. Eu digo para vocês que eu sou extremamente feliz por ser católico. Como eu agradeço a Deus por ter nascido num lar católico, por poder professar a fé católica. E nós que temos a fé, queridos irmãos, também quero saudar os nossos surdos, a pastoral dos surdos que sempre está nesta missa. Nós somos chamados a ser neste mundo estranho que estamos vivendo, esta luz batismal. O batismo nos introduziu na luz do ressuscitado. Todo católico deve se converter num evangelizador, numa testemunha fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos levar acesa a chama da fé que recebemos no batismo. Nós que fomos batizados crianças, nossos pais e padrinhos receberam a vela acesa no nosso lugar e colocaram a vela às vezes na nossa pequena mãozinha ou ali do lado, enquanto o padre recitava aquela oração: recebei a luz de Cristo. Esta luz nunca pode ser apagada. O bom católico nunca deixa as ventanias do mundo, as tentações do diabo, apagar a sua fé. Pelo contrário, nós colocamos sempre o óleo na candeia. Sempre estamos colocando óleo para que a chama não se apague. Esse óleo é o óleo da fé, da confissão, da comunhão, da caridade, das virtudes que nós vivemos na igreja. Nós lembramos os mais velhos quando se usava a candeia. Até já falei disso aqui numa missa. A candeia de azeite, com aquele pavio de algodão que ficava dentro da candeia com azeite, e a gente acendia o bico do algodão, que clareava, era uma luz amarelinha, mas servia. Como eu lembro da minha avó dizer: meu filho, coloca o azeite na candeia, porque se secar o azeite, queima o pavio e apaga tudo, aí você tem que fazer o pavio. Assim também é a vida do católico. Se você deixa a luz do seu batismo apagar, acabou-se. Você foge da igreja, não lê mais a Bíblia, não confessa, não comunga, e aí o demônio fala: não, o que é bom é isso, é a cachaça, é os vícios, é o pecado, a miséria. Vai por aí que é melhor. O demônio faz isso. E quantas pessoas batizadas na igreja que não estão na igreja? Quantos? São muitos. Eu estava lendo agora uma reportagem no Vatican News, que é o site de notícias do Vaticano. Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, arcebispo de Porto Alegre, um homem muito dedicado. E ele fala da evasão de fiéis católicos que preocupa a CNBB. É uma preocupação que está vindo tardia. Há 60 anos atrás, nós éramos mais de 90% de católicos no Brasil. Hoje, eu não sei se chega a 50%. E ele diz da possibilidade do Brasil perder o título de país mais católico do mundo. E o número de fiéis
ser inferior a 50%. E ele traz um convite a todos para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. É preciso arregaçar as mangas e evangelizar. Não tem outro caminho. Por que que a igreja perdeu tantos fiéis nesse tempo? É preciso refletir sobre isso. Nós, os bispos, precisamos refletir sobre isso. Por causa da teologia da libertação. Por causa dessa teologia que hoje já recebe uma nova nomenclatura. Teologia ecofeminista da libertação. Que onde tentou ser implantada, esvaziou a piedade do povo. Não levou em conta a piedade popular. Não solenizou os sacramentos. Tentou levar a fé para uma militância política. E tudo isso nós vimos acontecer de maneira muito forte em muitas igrejas do Brasil. Na Diocese de Formosa, Dom Victor Thielbeck, nosso primeiro bispo, foi muito resistente a esta ideologia teológica e blindou a Diocese de Formosa contra essas ideias estapafúrdias, essa teologia vesga, que falava muito de pobre, mas não fez praticamente nada pelos pobres. E esqueceu o pobre mais pobre, que é Jesus, e colocou a ideologia. E caminhou com essas ideologias. Não vinga. Onde se tira a oração não vai adiante. Onde se relativiza as coisas não vai adiante. Quais vocações nasceram desse contexto? Praticamente nulo. E a gente vê esse desprezo que essa teologia dá aos sacramentos, que hoje nós estamos colhendo esses frutos. Muita gente que não crê mais na presença real de Jesus na Eucaristia, que não importa com o Santíssimo Sacramento, que não importa com a piedade dos fiéis para receber a Sagrada Comunhão. Aí fica criando caso com quem quer comungar na boca de joelho. Onde nós vamos parar com isso? Nós precisamos entender que a nossa igreja é a igreja católica, apostólica, romana, una e santa, deixada por Jesus. E a grande força da igreja são os sacramentos. E essa gente hoje quer formar uma igreja sem sacramentos. Uma igreja pautada nas ideologias, nessas ideologias que todo mundo conhece, que nasce de um pensamento contra Deus, uma teologia que vai buscar no marxismo o seu método de análise do ver, do julgar e do agir. Mas essa fonte é uma fonte morta, é uma fonte sem Deus, é uma fonte que não respeita nem a pessoa humana. Então, a perca ou perda de tantos fiéis se deve a isso. Por que que essa paróquia é viva, tem tanta gente? Porque tem uma devoção ao Santíssimo bem impregnada, o respeito à distribuição da Eucaristia, a piedade do povo que reza, que é devoto de Nossa Senhora. Porque se aqui fosse aplicada a teologia da libertação, nem esta paróquia existiria. E isso fez com que muitos católicos deixaram a nossa igreja porque não se rezava mais.
só se falava de um discurso de militância, de bobagens, que não traz nada para a alma, que não enche as pessoas de Deus. E as paróquias onde essa ideologia não chegou, ama muito mais os pobres do que a ideologia. Porque aqui mesmo se faz a caridade com os pobres. E o pobre mais pobre, que é Cristo, nós cuidamos bem dele. Sacrário bonito, ostensório bonito, que essa turma critica. Quantas vezes já ouvi irmãos criticar o ostensório da bênção do Santíssimo, criticar o cerco de Jericó, criticar o Night Fever, criticar o rosário da madrugada de Frei Gilson, do Instituto Hesed. Mas se critica, mas não tem nada a oferecer, então não adianta. E são essas práticas que seguram a igreja. Ontem um sacerdote de uma outra diocese me perguntava: me diga alguma coisa, o que eu devo fazer para que eu seja um sacerdote que agrade a Deus? Um sacerdote jovem, de batina, piedoso. Eu disse: meu filho, há muitos e muitos anos, eu entendo que o eixo onde a igreja deve firmar a sua missão é o sacrário, missa e adoração fora da missa, o confessionário, a confissão, o arrependimento que o povo católico precisa ter dos seus pecados, e o rosário, a presença de Nossa Senhora. São esses elementos fundantes da nossa missão evangelizadora da igreja. Não adianta querer conduzir a igreja com métodos humanos. Não funciona. Os métodos humanos não ganham corpo na missão da igreja, pois o método sem a graça do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, nada feito. Tudo que nós vamos fazer na igreja precisa ser fruto da oração. A catequese, onde os catequistas rezam, são devotos de Nossa Senhora, adoram o Santíssimo, traz os meninos da catequese, os adultos, para fazer momentos no Santíssimo. Essa é uma catequese que vinga. Catequese não é para ficar ensinando criança a desenhar árvore. Ecologia você já aprende na escola. Não precisa trazer ecologia para dentro da catequese. Não há necessidade disso. Essa não é uma pauta. A igreja não tem que ficar escutando pauta de ONU. A Organização das Nações Unidas sempre foi contra a igreja, porque ela é abortista, ela é pró-legalização de drogas e tantas outras coisas que fazem. Então essa gente não tem nada a dizer à igreja. O que tem a dizer à igreja é a palavra de Deus, a tradição e o magistério autêntico. Isso sim são as fontes que devem impulsionar o nosso trabalho evangelizador, inclusive aqui na nossa paróquia. A igreja não precisa de colocar dentro dela as coisas do mundo. O mundo, Jesus já disse que ele jaz sob o poder do maligno. É esse mundo que nós conhecemos aí, de mentira, de corrupção, de governo abortista, de governo que enche, entope o mundo de impostos, ditadura, pregando ódio, pregando revoltas e por aí vai. É isso que nós vemos no mundo. Esse não é o mundo que deve fazer parte da igreja. O mundo da igreja é outro. É a ação da graça do Espírito Santo, que deve ser anunciado com firmeza e todos nós acolher e viver esse poder da graça, esta força da graça do Espírito Santo em nós, que foi esta força que animou os mártires, que animou São Lourenço, que foi queimado vivo, amarrado no sario,
queimado, assado no fogo até morrer. E morreu rezando, orando, cantando salmos. Os mártires sempre morreram assim. Que Deus ajude a nossa igreja a encontrar o caminho da evangelização, o caminho da sua essência. Que nós, sacerdotes, padres e bispos, diáconos, lideranças, aprendamos que a Santa Igreja de Deus não é nossa, não nos pertence. A igreja foi deixada por Jesus. Ele é o timoneiro desta barca, que está aí balançando no meio deste mundo cavernoso que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Tempos em que a perseguição à igreja, aos valores da nossa igreja, é feita a partir de dentro. O maior perigo hoje na nossa igreja não é fora, não é o comunismo, o capitalismo, outros ismos, relativismo que está fora da igreja. O grande perigo nosso está dentro da igreja. Gente sem fé, gente que faz da igreja um sindicato, que quer fazer da igreja uma organização humana, sem a graça divina. Nós devemos resistir a essas tentações do modernismo, que acha que a igreja tem tanto para fazer para as coisas intramundanas. A missão da igreja é nos curar do pecado, nos colocar num processo contínuo de arrependimento, de dependência de Deus, com a consciência clara que nós existimos para fazer a vontade de Deus, para agradarmos a Deus e não ao mundo. E a nossa estrada é o céu. A igreja é para nos levar ao céu. A nossa salvação, a salvação de nossas almas. Esse pessoal doido dessa teologia vesga nem fala mais a palavra alma, nem fala mais a palavra céu, porque eles querem construir uma utopia aqui na terra. São 60 anos, não fizeram nada, está aí morrendo, mas ainda tem aquelas vozes de dentro das cavernas que ainda rosnam, querendo trazer esses elementos estranhos à nossa fé católica, que tanto mal faz à santidade dos nossos jovens, à santidade dos nossos casais e das nossas famílias. Sejamos, meus irmãos, atentos, tenhamos ouvidos afinados para saber o que é de Deus e o que é do mundo, o que é dos homens. Vamos empenhar mais na leitura bíblica, leitura orante, leitura dos documentos da igreja, leitura dos livros da vida dos santos, para sermos católicos amadurecidos. E vamos desapegar, né, gente? Desapegar desse mundo, desapegar da vaidade, desapegar das coisas que passam. É muito triste quando uma pessoa diz para a gente que é apegado. Eu tenho tantos pares de sapato, tantas peças de roupa, mania de comprar, compulsão de comprar, compra tudo que vê, gasta, faz dívida. Não, esse não é o caminho do cristão. Nós precisamos ser pessoas simples, não precisamos de tantas coisas neste mundo. O cristão é desapegado, os mártires foram desapegados de tudo e da própria vida. Por isso os mártires não rejeitaram a espada, a degola, não rejeitaram ser queimados vivos, ser jogados às feras, ser colocados no paredão do fuzilamento. Não, os mártires sempre entenderam que a riqueza da pessoa humana não está aqui, mas está no céu. Aqui nós devemos construir esse grande depósito da riqueza de nossas vidas, que é o amor de Deus. Só esse amor basta. Portanto, sejamos homens e mulheres que perdoam, homens e mulheres da simplicidade, que educa bem os seus filhos, que vive com os joelhos dobrados diante de Jesus Eucarístico, que vive com seus dedos calejados do rosário, que vive
com o coração cheio da fome de Cristo Eucarístico, vindo sempre à missa, não só aos domingos, mas também durante a semana, se enchendo do poder de Jesus, que é a única força que dá sentido à nossa vida. Rezemos pela nossa igreja, rezemos pelos nossos sacerdotes, pelos bispos, pelos leigos, rezemos para que nós sejamos uma comunidade espelho do amor do céu. Que a nossa pobreza, a nossa simplicidade, a nossa obediência, a nossa castidade, tudo isso possa ser um sinal para que os pagãos entendam que nós somos felizes porque temos Jesus no coração. E mais do que isso, que nós queremos levá-lo aos outros, aos que estão longe, aos que estão afastados, aos que nem conhecem Jesus. Que São José Operário, nosso padroeiro, e a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, interceda por nós, para que nós possamos viver a fidelidade e o testemunho desta fidelidade. E no final da vida, que todos nós tenhamos uma morte santa, assim seja. Amém.